não cometa justiça com as próprias mãos. Não faça o que Deus disse que é errado e que você sabe que vai te afastar dele. Mas no momento da raiva, a nossa cabeça ferve. Eu sei. No entanto, as coisas não precisam sair do nosso controle, porque queremos paz e não ódio. Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo. O pecado entrou na humanidade trazendo aprisionamento e morte. A todo custo, o ser humano tenta consciente ou inconscientemente se libertar das correntes do pecado. Mas pelo seu próprio esforço é impossível. Só Jesus pode libertar verdadeiramente. Oh glória! Amém, irmãos? Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso está escrito em João 8, versículo 32. Meu irmão, minha irmã, minha senhora, meu senhor. Quando alguém fere o nosso coração, a gente fica cheio de ódio. Quando alguém diz que fizemos uma coisa sem fazermos, a gente quer devolver na mesma moeda. Mas Jesus diz: a vingança cabe somente a mim. Então, por mais que você esteja ferido, não devolva o ódio com o ódio, porque eu sei que muitas vezes é difícil, né? Mas devemos obedecer à lei de Deus à risca, porque se todos nós for devolver o ódio com o ódio, a gente não vai ter a paz. Não precisamos odiar as pessoas porque ela nos feriu, mas precisamos obedecer o que Deus nos ordenou, em amor a Ele, em amor ao Senhor nosso Deus. Porque a Bíblia diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, senhores, senhoras, irmãos e irmãs, Deus diz que a verdade virá à tona, pois a sua justiça não falha. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Onde o Senhor coloca a sua mão, vai haver liberdade. Então não se preocupe com quem te feriu. Não perca o seu tempo com esse tipo de pessoa, pois só cabe ao Senhor julgar. Amém? Deus te diz hoje, nesse momento: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso está escrito lá em Mateus 11, 28. Quem está te dizendo isso sou eu sei. Mas quem manda te dizer é o Senhor. Porque está escrito: para que nós, os seus servos, pudéssemos ler e entender e praticar. Deus está dizendo: e eu darei descanso a vocês. E vocês só precisam crer. Você crê? Então amém. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso diz lá em Gálatas 5:13. Esse versículo diz que nós não devemos aproveitar da nossa liberdade, a liberdade que Deus nos deu, para dar oportunidade à carne, que é o pecado. A carne é o pecado. Acompanhe comigo agora o que está escrito em Mateus 5 ao 6, versículo 1 ao 13. É sobre a ajuda aos necessitados. E já vamos fazer a oração do Pai Nosso. É muito lindo, diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial.
Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ainda de Mateus 6 ao 7, versículo 14 ao 15, diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O mandamento do Senhor é claro, né? Se a gente não perdoar o próximo, o Senhor também não vai perdoar a gente. O Senhor diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, devemos estar primeiro com Deus. E se preocupar apenas em servi-lo. E depois Deus nos dará só coisas boas. Amém? Glória a Deus.